Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao terceiro episódio do podcast de Finanças dos 90 e hoje vamos falar sobre o impacto das comissões nos nossos investimentos. O tema das comissões é algo que é falado muito regularmente, fala-se muito das comissões dos próprios bancos, ninguém gosta de pagar comissões, sejam aquelas comissões de gestão da nossa conta, as comissões de levantamento, as comissões de processamento dos nossos créditos, das prestações, seja lá o que for, ninguém gosta de pagar comissões. É um tema que é muito discutido, que é muito falado, seguramente que tem sido muito legislado e tem implementado uma série de limites, mas o que é uma verdade é que ainda assim as comissões, de uma forma geral, continuam a ser bastante pesadas e a afetar-nos todos de alguma forma. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre o impacto que essas comissões têm nos nossos investimentos. Ou seja, tu, quando fazes um determinado investimento, e aqui estamos a excluir os depósitos a prazo, estamos a excluir os certificados de tesouro ou de aforro, estamos a falar de investimentos em ações, em ETFs, em obrigações, algo desse género. Quando fazes esse tipo de investimentos, é-te cobrada uma comissão de compra e depois, mais tarde, de venda sobre esse mesmo movimento, ok? Existe uma tabela, cada corretor e cada banco tem o seu pressário, onde está lá muito bem descrito qual é o valor que cada uma dessas entidades te vai cobrar sobre a tua compra, ok? E aí é um valor, normalmente uma percentagem sobre o teu investimento, sobre o valor que vais lá colocar, com um valor mínimo, ok? Vamos imaginar que é, por exemplo, 0,5%, com o mínimo de 5 euros ou 10 euros. Por isso, enquanto não atingires os 5 ou 10 euros, fazes a conta sempre à percentagem. Se o valor der abaixo desse mínimo, pagarás o mínimo. Se o valor da percentagem der acima do mínimo, pagarás o valor da percentagem, ok? É assim que funciona. E então, quando olhas para isto, percebes que há aqui uma variedade muito grande em termos de comissões. Existem inúmeras corretoras e inúmeras plataformas, e cada vez parece haver mais, que cobram comissões muito mais baixas do que os bancos tradicionais. Habitualmente, quando falamos disto, eu diria que podemos agrupar aqui as nossas possibilidades de corretoras ou de intermediários aqui em três grandes grupos, ok? Já voltamos à parte das comissões, mas é importante também teres esta noção. Diria que temos no primeiro grupo, então, a banca tradicional. Okay? Aqui estamos a falar dos nossos bancos tradicionais, dos Santanderes, BPIs, Caixa Geral de Depósitos, esses bancos desse género, que, na sua esmagadora maioria, eu não vou dizer que são todos, porque nunca trabalhei com todos, não conheço pessoas em todos, mas assumo que a esmagadora maioria, pelo menos os casos que eu conheço, todos eles têm, uma corretora por trás, ou seja, uma corretora dentro do banco que te permite comprar as tuas ações, os teus ETFs, as tuas obrigações, sem qualquer problema e exatamente da mesma forma que em outras plataformas. O que é que acontece? Normalmente o banco ou a banca tradicional cobra comissões bastante mais elevadas do que outras alternativas que também vamos falar daqui a pouco. E aqui estamos a falar, quando digo elevadas, a rondar 10 euros, 12, 15 euros, de valor mínimo, obviamente, depois a porcentagem altera, mas a verdade é que é preciso fazer um investimento muito grande para que o valor da porcentagem fique acima disto e por isso acabamos sempre por considerar estes valores bastante avultados. E obviamente estamos aqui a falar, se fizeres um investimento de 100 euros, por exemplo, 10% desse valor vai logo para a comissão. Porque imagina, se tu deres uma ordem de compra de um determinado produto por 100 euros, o que acontece numa comissão de 10 euros, por exemplo, é que, na verdade, o teu investimento vai ser apenas de 90, porque os 10 euros serão então aplicados para a comissão e não serão canalizados para o investimento. Se quiseres um investimento real de 100 euros, então a tua ordem de compra, o teu investimento, terá de ser 110 para comportar o valor do investimento, ok? E esta é a questão. Há aqui um peso muito significativo das comissões. Obviamente que se estivermos a falar, em vez de 100 euros, estivermos a falar de 1000, o impacto dos mesmos 10 euros é muito menor. Se estivermos a falar de 10 mil euros, menor ainda. Mas estamos aqui a falar, para termos aqui a noção, e porque acredito que será a situação da esmagadora maioria das pessoas, de valores de compra, valores de investimento relativamente pequenos, em que esta comissão de 10, 12, 15 euros terá aqui um impacto muito grande. Qual é a vantagem? Isto é o lado da desvantagem, é o lado das comissões. Qual é o lado da vantagem? É a facilidade. Não tens que transferir dinheiro para lado nenhum. A tua conta à ordem, no fundo, é o valor que tens disponível
para os teus investimentos, para as tuas transações. Há uma facilidade muito grande por não teres que transferir para outra plataforma, sabes qual é o dinheiro disponível, facilmente ele se movimenta e, além disso, existe também um certo envolvimento, uma certa relação que se vai criando com o teu banco porque tens o teu património nessa entidade, ok? Por isso, em termos de desvantagens, claramente tens a parte das comissões. Em termos de vantagens, tens esta simplicidade, esta facilidade e, de certa forma, este envolvimento. Porque, na boa da verdade, em termos de quantidade de produtos, provavelmente irás conseguir encontrar os mesmos produtos em todo o lado. Obviamente, nenhuma corretora trabalha com todos os produtos. No entanto, é muito provável que encontres a esmagadora maioria daquilo que tu queres em qualquer uma delas. Okay? Por isso, o primeiro grupo é, então, a banca tradicional. O segundo grupo, estamos a falar de bancos mais direcionados ao investimento, e aqui estamos a falar, por exemplo, do Banco Best, do Banco Big, em que tem a componente de banco tradicional, podes ter a tua conta à ordem, podes ter o teu crédito de habitação lá também, mas como são bancos bastante mais focados para os investimentos, acabam por cobrar comissões mais simpáticas, ok? E aqui diria que conseguirás encontrar à volta dos 5, 6 euros. O terceiro grupo, então, serão as corretoras online. E têm aparecido aí várias, mas eu diria que neste momento as mais conhecidas ou as que mais são utilizadas, estamos a falar da DeGiro, estamos a falar da XTB, da Trading 212, da eToro. Há uma série delas que têm aparecido e que trazem pressários muito competitivos, e aqui estamos a falar às vezes de 1 euro em termos de comissão de compra e, no caso de algumas delas, até alguns produtos gratuitos, ok? Em que consegues fazer o teu investimento sem pagar nenhuma comissão. E isto, obviamente, é uma diferença muito grande. No mesmo investimento de 100 euros, que estávamos a falar há pouco, eu pagar 10 euros ou pagar 1 euro, obviamente que é uma diferença muito considerável. No entanto, eu tenho pensado no assunto e já escrevi sobre ele no blog há alguns meses, e desta vez voltei a escrever sobre o mesmo tema para perceber o real impacto, ok? Porque nós estamos sempre aqui a falar de um impacto de 10%, ok? Aqueles 10 euros nos 100 euros de compras, que é muito pesado, mas comecei a pensar e aplicando sempre aquela estratégia do longo prazo, do investimento a longo prazo, do crescimento, do juro composto, etc., perceber realmente que impacto é que estes 9 euros de diferença, por exemplo, teriam numa performance de um determinado produto daqui a 10 ou a 15 anos, ok? Porque eu pensei, certo, é verdade que estou a pagar 10% em vez de 1%, mas na verdade estamos a falar de 9 euros. Eventualmente 9 euros de diferença daqui a 15 anos não farão grande diferença, e então decidi abrir uma folha de Excel e começar a fazer contas, começar a utilizar realmente um produto em específico, fazer simulações e com isso esperar ter então aqui um resultado prático para perceber efetivamente qual é o impacto que as comissões têm no tempo de investimento e qual é o impacto que eles vão ter no resultado final. Então, em agosto de 2020, eu decidi fazer estas contas, usei um ETF do S&P 500 para perceber qual é o impacto, ok? Simulei aqui 3 cenários diferentes. Um cenário em que nós pagamos 1 euro de comissão e estamos a falar de um reforço mensal de 50 euros, sempre o mesmo ETF. E então temos o cenário A com uma comissão de 1 euro, uma comissão de compra, o cenário B com 5 euros e o cenário C com 10 euros. E o que é que isto mostrou? Mostrou que realmente o impacto é muito significativo, ok? E aqui, somando tudo, estamos a falar de um prazo alargado, 18 anos. Investimos 11.200 euros e os resultados são diferentes, ok? Vamos comparar aqui os extremos. O cenário em que investimos apenas 1 euro em termos de comissão mensal, estes 11.200 euros transformaram-se em 25.700, e no cenário do outro extremo, dos 10 euros de comissão de compra, o valor final foi de 20.900, praticamente 21 mil. O que quer dizer é que há aqui uma diferença muito grande. Há uma diferença de praticamente 5 mil euros no valor final, apesar da diferença entre as comissões ser apenas 2 mil, ok? Porque no cenário de 1 euro, isto foram 224 meses, exatamente, eu paguei 224 euros. No cenário de 10 euros, paguei 2.240 euros. Ou seja, há aqui uma diferença de sensivelmente 2 mil euros em termos de comissões, que se multiplicaram ao longo do tempo e no final destes 18 anos, sensivelmente, representaram um ganho cerca de 5 mil euros inferior, ok? Por isso, eu paguei mais 2 mil euros, apenas mais 2 mil euros em comissões, mas o resultado final foi 5 mil euros inferior, ok? É mais do dobro, bastante mais do dobro da diferença entre as comissões. E isto mostra aqui realmente o impacto
que as comissões podem ter nos nossos investimentos, ok? Porque vemos aqui que, se calhar, aquela ideia que falei ao início, ok, pode ser 1 euro para 10 euros, são apenas 9 euros de diferença. Se calhar 9 euros por mês, ao fim de 20 anos, não faz grande diferença. E a verdade é que faz. E como vemos aqui, e acabei de passar os números que na altura calculei, vemos aqui que faz muita, muita diferença. No entanto, nessa altura, em agosto, fica aqui um fator muito importante de fora, que foi a parte dos impostos, ok? Os impostos são uma fatura muito pesada e, neste momento, em Portugal, o valor de impostos que estamos a pagar são 28% sobre as mais-valias, ok? O que é isto da mais-valia? A mais-valia é o teu ganho, ok? Não é sobre o valor da venda. Imagina que nestes valores que estávamos a falar, acumulaste 25 mil euros, não vais pagar 28% sobre 25 mil euros, ok? 25 mil euros é o teu valor de venda, ok? E então como é que se calcula a mais-valia? A mais-valia vais então agarrar no teu valor final de venda, o teu valor de resgate, subtrais o valor de compra, ou seja, o somatório de todo o investimento que tu fizeste, e subtrais também todas as comissões de compra e de venda, obviamente, que tiveste com este produto ao longo de todo o prazo, ok? No final de cada ano, a tua corretora ou o teu banco, seja lá o que for, tem que te emitir uma declaração, que pode ser mais ou menos simples, já depende muito das entidades, mas emite qualquer declaração, qualquer documento, onde mostra todas as tuas mais-valias e que mostra exatamente o valor de compra, o valor de venda, as comissões pagas, tem todo este detalhe e é da tua responsabilidade quando faz a tua declaração de IRS no ano seguinte, porque, ou seja, nós em 2021 estamos a fazer a declaração de IRS relativamente aos rendimentos de 2020, por isso no final de 2020, início de 2021, a corretora emite essa declaração e vais utilizá-la para a tua declaração de IRS. A entidade, então, gera este documento que depois tu utilizas para o teu IRS. E é nessa altura que pagas os teus impostos. Sobre os teus dividendos que já recebeste, sobre os juros dos teus depósitos a prazo, seja lá o que for, o banco ou a corretora, seja lá o que for, automaticamente fez a tua retenção. Ok? Fez o que se chama a retenção na fonte e o que pode acontecer é que depois podes ter que os declarar também no IRS manualmente, porque pode ser vantajoso declará-los, eventualmente, porque pode ser tributado a uma taxa de IRS mais baixa do que estes 28%, pode haver alguma recuperação de imposto, porque se os dividendos forem gerados fora de Portugal, terão uma taxa de imposto diferente e pode haver alguma recuperação a fazer. Por isso, se tens esta situação, recorre sempre a um contabilista para que te possa ajudar a fazer a declaração da melhor forma possível, mas, de uma forma geral, sobre os teus dividendos ou os teus juros, não tens de te preocupar porque a tua corretora automaticamente fez a retenção. Sobre estas mais-valias, ou seja, sobre a tua compra e venda de determinados ativos financeiros, tens que ser tu a fazer a declaração, ok? Por isso, tens que usar esta declaração que a tua corretora te fornece para, na declaração de IRS, os declarares e serás então taxado nestes 28% ou menos. Mais uma vez, consulta um contabilista para perceber qual é a melhor alternativa para ti. E fica aqui uma dica, uma coisa que se chama englobamento de rendimentos, ok? Mas é uma coisa que podemos falar num próximo episódio. E então, essa mais-valia é apurada, fazendo então o valor da tua venda, o valor do teu resgate, menos o valor da compra, o valor do teu investimento e menos também as comissões. E então eu comecei a pensar, ok, temos aquela primeira abordagem que nos diz, obviamente, que pagar menos comissões é bastante vantajoso em termos de resultado final e percebemos que há um impacto muito grande. No entanto, nós o que vai acontecer, e de acordo com aquele primeiro artigo que eu escrevi em agosto de 2020, estamos a gerar uma mais-valia que é maior. Ok, eu ganhei mais dinheiro, o que quer dizer que eu vou ter uma taxa, um valor de impostos a pagar também maior. Ok, são 28% sobre um valor maior, será uma taxa de imposto maior. Da mesma forma, se eu tenho comissões menores, também vou abater menos ao meu rendimento, ok? Utilizando aquela mesma fórmula, valor de venda menos valor de compra, menos comissões. Ou seja, eu quanto mais comissões pagar, menos impostos vou pagar, porque tenho uma mais-valia que é menor. E então, esta semana, no artigo do blog e também no podcast, recuperei então esse tema e trouxe à discussão a parte dos impostos. Provavelmente estamos a falar de 28%. 28% é uma fatia muito considerável. E então voltei a fazer os cálculos para um cenário semelhante, mas com a parte dos impostos. Neste cenário, então, fui utilizar um ETF também muito conhecido, que é o IWDA,
que no fundo é um agregador de ações das maiores empresas mundiais, ok? Não utilizei o S&P 500 que utilizei no artigo de agosto de 2020, para ser um bocadinho diferente, mas este IWDA também é um dos mais conhecidos e é um dos mais utilizados. Obviamente que o facto de ser um dos mais utilizados e dos maiores ativos que as pessoas investem não quer dizer que seja o ideal para ti. Por isso aproveito aqui também para fazer um pequeno disclaimer e não encarares o IWDA ou o S&P 500 como nenhum tipo de recomendação de investimento. É verdade que são produtos muito utilizados e que as pessoas recorrem muito. No entanto, os ETFs de uma forma geral, ou estes, o IWDA e alguns sobre o S&P 500, pode não fazer sentido para a tua estratégia e por isso faz sempre a tua análise de uma forma independente. Fica também aqui a nota que está disponível no site finançasdos90.com as masterclasses tanto de poupanças e de investimentos, onde falamos sobre vários produtos que existem, e também um específico sobre análise de ETFs, se este produto fizer sentido para ti. E nesta masterclass aprendes então como é que se analisa o ETF, o que é um ETF, vantagens, desvantagens, o que é que tens que ter cuidado na tua análise, para que então possas fazer a tua decisão e tomar a tua decisão de uma forma completamente independente. Por isso, utilizando o tal IWDA e simulando um cenário em que vou colocar 200 euros por mês neste produto, entre maio de 2011 e abril de 2021. Por isso aqui é um prazo de 10 anos completos. E utilizamos exatamente os mesmos cenários há pouco. O cenário A, em que eu pago 1 euro de comissão de compra. O cenário B, em que eu pago 5 euros de comissão. E o cenário C, em que pago 10 euros. Ok? Ao longo de 10 anos. Obviamente, o que é que acontece? Se eu pago mais comissão de compra, e estou a balizar aqueles 200 euros que eu estou disposto a colocar de parte, se eu pago mais comissão de compra, há menos dinheiro que é aplicado efetivamente ao investimento. Por exemplo, no cenário C, se eu pago 10 euros de comissão de compra, quer dizer que apenas 190 são aplicados efetivamente ao ETF. Se eu replicar isto então ao longo dos 10 anos, em abril de 2021 eu tenho um número de unidades de participação deste ETF, ok? Se sabes o que é um ETF vende então a unidades de participação, vende no fundo são fatias de um bolo e, obviamente, se eu tenho um cenário em que tenho mais dinheiro aplicado ao ETF, porque tem menos comissões, quer dizer que eu vou conseguir comprar mais unidades de participação. E então, chegando a abril de 2021, no tal cenário A, eu consegui acumular 693 unidades, no cenário B, 679 e no cenário C, 662. Portanto, tem aqui, mais uma vez, nos extremos, entre o cenário A e o cenário C, tem aqui sensivelmente 30 unidades de participação a menos no cenário em que eu paguei os 10 euros de comissão, comparado com o cenário de 1 euro de comissão. Em abril de 2021, o ETF tinha uma cotação de 65,80 euros, ok? Ora, multiplicando este valor pelo número de unidades que eu consegui acumular, quer dizer que no cenário A eu tenho praticamente 46 mil euros acumulados, no cenário B 44.700 e no cenário C 43.500, ok? Depois, se acederes ao blog, tens estes valores todos muito mais detalhados ao pormenor, mas ficas para já com este valor, ok? 45.600, 44.600 e 43.600. Okay? Sensivelmente aqui 1.000 euros de diferença entre cada um dos cenários. E então, como é que os 200 euros se distribuíram ao longo destes 10 anos? No cenário A, ou seja, os 200 euros vezes 120 meses, são então 24.000 euros. E eu utilizei sempre 24.000 euros. A diferença é que no cenário A, 23.880 foram para o ETF, 120 foram para comissões, e no outro extremo, no cenário C, 22.800 foram para o ETF, 1.200 para comissões, ok? Obviamente, se eu, em vez de 1 euro, pago 10 euros, no total, em vez de 120, paguei 1.200. E então, vamos começar a fazer aqui as nossas contas, ok? E então, o que é que nós vamos fazer? Vamos então, em primeiro lugar, apurar a nossa mais-valia bruta. E esta mais-valia bruta, como eu te disse, será então o valor da venda, menos o valor da compra, menos as comissões, ok? E isso vai nos dar o nosso ganho bruto. E então, fazendo esta conta, no cenário A eu vou ter então 21.500 euros, no cenário B 20.600 euros e no cenário C 19.500 euros, aproximadamente. Sobre estes valores vamos aplicar os tais 28%, ok? E eu vejo que no cenário A, se multiplicar os tais 21.600 por 28%, tenho sensivelmente 6.050 euros a pagar. No cenário B tenho 5.800 euros, no cenário C 5.500. E então, juntando isto tudo, e agora passando à parte que realmente interessa, qual é o nosso resultado líquido? Okay? A nossa mais-valia líquida, aquilo que nós realmente ganhamos. E no cenário A eu tenho uma mais-valia de 15.500 euros. E como é que chegamos aqui?
é a mais-valia bruta, tiramos o valor dos impostos, ok? E então vamos ter 15.500 euros no cenário A, 14.900 no cenário B e 14 no cenário C. Por isso, mais uma vez, entre os extremos, temos aqui sensivelmente 1.500 euros a menos no cenário C. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, obviamente, se eu tinha uma mais-valia bruta que era mais baixa, aplicar uma taxa de imposto que é igual, obviamente que o imposto a pagar também será menos. No entanto, o que vemos também é que depois na conta final, na conta líquida, que é o que realmente interessa, a verdade é que compensa sempre ter comissões mais baixas. E isto explica-se por uma razão muito simples. Eu, de cada vez que faço uma compra, e comparando novamente os cenários extremos, de 1 euro versus 10 euros, de cada vez que faço uma compra, eu estou a aplicar ou 199 ou 190 euros, usando este mesmo exemplo do total de 200 euros por mês. Ora, estes 9 euros de diferença que eu estou a colocar no ETF em vez da comissão, o tal famoso efeito do juro composto ao longo de 10 anos, que se vai multiplicando, etc., faz toda esta diferença, ok? Porque foi dinheiro que ficou no investimento e não na comissão. É obviamente que eu depois chego ao final dos 10 anos, como este exemplo que fizemos aqui, e eu tenho, em termos de comissões, um valor menor para deduzir, ok? E vou pagar mais impostos. Mas a verdade é que fazendo toda a conta, realmente compensa e realmente o valor líquido compensa bastante. E estamos aqui a falar de sensivelmente 1.500 euros a mais. Neste mesmo cenário, 200 euros por mês, durante 10 anos no tal IWDA, comparando 1 euro de comissão de compra e 10 euros, temos aqui um resultado final de essencialmente 1.500 euros a mais no cenário com menores comissões, ok? E isto volta a reforçar aquela mensagem que já se tinha obtido no cenário de agosto, mas agora já com a parte dos impostos. E agora estás a pensar, ok, então o que é que acontece? Neste primeiro cenário, e fazendo já aqui alguma ligação com a parte dos impostos, primeiro cenário, o que é que acontece? Tu, quando efetivamente vendes o teu ETF, não és cobrado, ok? E terias a tal mais-valia bruta dos 21.600 euros. E imagina que fizeste isto o ano passado, em outubro, novembro de 2020, vendeste a tua participação toda e recebeste então o total, ou seja, obviamente tu recebeste os 46 mil euros praticamente, que é a mais-valia. No entanto, tu colocaste lá 24 ou 23 e por isso na prática só ganhaste 22 mil euros. Tens que ter cuidado nesse momento em que recebes essa mais-valia e lembrar-te sempre que no ano seguinte vais ter que pagar impostos sobre ela, porque aquela mais-valia não é real. E por isso, se receberes mais-valias, tens sempre o cuidado de fazer a conta e de colocar o dinheiro dos impostos de parte, porque depois terás que o pagar no ano seguinte, quando entregares a tua declaração. E neste caso do cenário A, terias aqui uma conta de 6 mil euros, sensivelmente, para pagar ao Estado, ok? E é uma fatura muito pesada, mas é o que é. E é importante sempre acautelar isto. Por isso, em resumo, está mais do que provado que as comissões têm um impacto bastante grande nos teus investimentos. E percebemos aqui que uma diferença de 9 euros, 9 euros é uma ida ao McDonald's, não é uma grande diferença, 9 euros faz uma grande diferença daqui a 10 ou 15 ou 20 anos. E então, por aqui, tendencialmente, poderá fazer sentido para ti procurares corretoras então, que tenham custos mais baixos, como aquelas corretoras que falei inicialmente, de Giro, XTB, eToro, Trading 212, etc. Porque realmente isso fará muita diferença do resultado final. No entanto, e se segues este projeto e outros do género relacionados com as finanças pessoais e com os investimentos, sabes que nunca há uma situação ideal, nunca há uma situação perfeita, nunca há uma situação que não tenha nenhuma desvantagem e esta não é exceção. É verdade que procurares corretoras online, por exemplo, poderá aqui poupar-te muito em termos de comissões e muito em termos e dar-te aqui um resultado final bastante superior. No entanto, deves também pensar que estes 1.500 euros, vamos assumir este mesmo exemplo que estamos aqui a falar ao longo desta sessão, estes 1.500 euros ao fim de 10 anos, por estarem numa de giro em vez no teu banco tradicional, o teu banco tradicional não soube que eles existiram, ok? Obviamente que a autoridade tributária sabe quando faz a tua declaração, obviamente que tu tens extratos da tua corretora que podes apresentar, no entanto, o teu banco com quem tu trabalhas não tem conhecimento disto, ok? Eles simplesmente veem que tu todos os meses transferiste 200 euros para uma outra conta qualquer, à qual eles obviamente não têm acesso, e até mesmo o Banco de Portugal, vou arriscar a dizer que também não tem acesso, a menos que seja alguma suspeita de algum tipo ilícito, mas em princípio também não terá acesso a essa informação. Por isso, durante estes 10 anos, todos os meses saíram 200 euros e ninguém sabe
entre aspas, para onde, à exceção de ti, obviamente, e da tua corretora. Os bancos, nós precisamos dos bancos, precisaremos sempre dos bancos, são uma parte essencial da nossa economia, da nossa vida, e a verdade é que os negócios, de uma forma geral, e os bancos, obviamente, fazem parte também desse grupo de negócios. A partir de um determinado momento, os negócios começam a ser mais relacionais e menos analíticos, ok? E começa-se a criar uma coisa que se chama a alavancagem relacional, digamos assim, ok? Não sei se já pensaste nisto, mas se calhar faz sentido pensar que uma boa parte dos investimentos realmente ótimos, espetaculares, aqueles bons produtos, aqueles bons negócios, provavelmente nem são comunicados ao público, ou não chegam ao público. Tu e eu, nos nossos comuns mortais, nem sequer iremos saber que eles existiram. Porquê? Porque eles automaticamente são comunicados, são vendidos, são oferecidos a pessoas que tenham esse tipo de relacionamento, que o banco ou a entidade conheça, que tenha esse relacionamento, que saiba quem são, que saibam que têm capacidade para aquilo, e estes negócios nem sequer chegam à tua mão para tu sequer saberes que eles estão a existir. E como é que isso se cria? Cria-se com relacionamento, cria-se com envolvimento. Ou seja, é importante pensares, e obviamente que isto depende muito da tua estratégia, como é óbvio, e depende muito de que forma é que tu queres utilizar o banco ou os bancos, de uma forma geral, para a tua estratégia em termos de investimentos, em termos de negócios. Se calhar pensares que, ok, poupaste aqui 1.500 euros em 10 anos, ou ganhaste mais 1.500 euros por optar por uma corretora online em vez do teu banco tradicional. Mas se calhar, os negócios que tu foste perdendo ao longo desses 10 anos, ou que perdes no final desses 10 anos, ou que irás perder, eventualmente podiam trazer um retorno maior. Obviamente que está assim, há uma parte aqui grande de futurologia, como é óbvio, ninguém sabe muito bem o que é que pode acontecer, mas esse relacionamento que tinhas com o teu banco, esse envolvimento, o facto do teu banco saber que estás a acumular aquele capital, começar a perceber o teu perfil de investidor e tudo isso, se calhar o facto desse relacionamento não existir ao longo desses 10 anos acabou por fazer perder aqui algumas oportunidades. Não sabemos, obviamente, o que é que pode acontecer ou não, mas é importante também tenhas isto em consideração, porque isto é uma realidade e pode acontecer. Agora, não estou a dizer que isto seja algum tipo de sugestão para abandonar as corretoras online e passar a trabalhar com o teu banco e a pagar 10 vezes mais em termos de comissões, como é óbvio. Mas é importante pensar um bocadinho em tudo, ok? Obviamente, se o teu percurso que queres fazer é muito direcionado para ações, ETFs, etc., aí diria que sim, não faz muito sentido trabalhares com o teu banco e podes optar por essas corretoras. No entanto, nós precisamos dos bancos, iremos sempre precisar dos bancos, e acho que algum tipo de envolvimento e de ligação com o nosso ou os nossos bancos faz sempre muito sentido e ajuda-nos em muita coisa. Por isso a mensagem que quero passar aqui é, sim, é verdade que poupar em comissões é um ganho muito substancial depois no longo prazo, no resultado final. No entanto, e aqui o objetivo é fazermos nós pessoas conhecedoras, investidores sofisticados e pensarmos no mercado todo de uma forma geral. No entanto, pode também haver aqui alguma parte menos boa por alguma oportunidade que se perca. Por isso, pensa nisso, pensa que não é só as comissões, tenta pensar sempre de uma forma global, de uma forma geral na tua estratégia e adequa depois as tuas ações a essa mesma ideia e a esse mesmo objetivo. Este foi o episódio número 3 então, do podcast Finanças dos 90. Ficas desde já convidado ou convidada a ir ao blog finançasdos90.com e ler os 2 artigos sobre este tema das comissões e, obviamente, tudo o resto que lá estiver. Todas as semanas há um novo artigo no blog e um novo episódio aqui no podcast. Fica também o convite, mais uma vez, para te juntares às masterclasses, para seguires o projeto nas redes sociais. Alguma questão que tenhas, alguma sugestão de tema para trazer aqui ao blog e ao podcast, basta enviares um e-mail para finançasdos90@gmail.com. Muito obrigado por estares aí desse lado, pela tua participação, por ajudares a fazer este projeto crescer e até à próxima.